Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero convidá-los a estarem de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós iremos ler primeiro o livro de Reis, no capítulo 21. Um assunto muito conhecido sobre a herança que Nabote herdou. Quem não conhece este assunto, é impossível aqui, a não ser os novos, Primeiro livro de Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governa tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Até aí, nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Nós te exaltamos, Pai, porque verdadeiramente o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o único Deus. Te exaltamos por esta tão grande herança que nós alcançamos em Jesus. Não há outro bem maior. O nosso bem maior é a salvação. É o teu reino, ó Deus. É a tua palavra em nós. É a promessa do Senhor em nossas vidas. Nós te exaltamos porque tão somente o Senhor operou tão grandiosa obra de salvação, de redenção. E aqui estamos, Senhor, porque a tua compaixão nos alcançou.
a tua graça nos alcançou. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, que a tua palavra, ela opere aperfeiçoamento desta graça na nossa vida, sejamos transformados pela tua palavra, movidos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Nos ajuda, Pai Santo, para que a cada dia cresçamos na graça e no conhecimento desta preciosa verdade que é a tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. O assunto que trazemos é a herança que Deus nos deu. O que é a sua herança? O que você compreende como a sua herança? Qual é a promessa que Deus fez na sua palavra para a sua vida? E é bem verdade que você sabe qual é a sua herança. A sua herança não está relacionada às riquezas que você tem, a casa que você tem. O texto bíblico, o contexto que nós vemos nessa lição não está relacionado com a nossa casa, os nossos bens materiais. Não está conotado a igreja que você congrega, mas está relacionado com o reino de Deus na sua vida. Está relacionado com a obra redentora de Deus na sua vida. Aquilo que um dia Deus operou para que você pudesse conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida, para nossas vidas. E esse texto que nós lemos, nós vemos que Deus escreveu a história de Israel, inspirou o escritor em todos os fatos ocorridos, mostrando a história da salvação, do valor que Deus colocou na mão do povo. E nesse texto que lemos, conta a história de uma herança, a vinha de Nabote, o posicionamento que Nabote, um servo do Senhor, teve, e o posicionamento do inimigo na vida de Acabe, tipificando a pessoa, a ação do inimigo, a vida de Jezabel, toda a articulação do inimigo para roubar a herança que um dia Nabote havia recebido. A Bíblia descreve que a herança, a vinha ela não podia de forma alguma ser lançada fora. Era uma herança que deveria ser transmitida para os filhos. Ela deveria ser conservada. As terras de Israel, quando o judeu recebia aquilo por herança, ele não podia vender. A posição de Acabe como rei, ele não podia agrariar para ele propriedade. Mas não estava preocupado com isso. Não estava preocupado com isso, daquilo que Deus falou, daquilo que Deus orientou. Tomar essa propriedade
de quem tinha por dever zelar da herança. Nós vemos a pessoa de Jezabel, que é todo tipo da ação do inimigo em articular, em mentir, em criar, até mesmo utilizando alguns argumentos que levam a pensar, é propósito de Deus. Porque quando ela se propõe a tomar essa herança, essa vinha de Nabote, ela cria um cenário. Você vai ver logo adiante, descrevendo nos versículos adiante, o que ela articulou. Ela chamou homens notáveis, destacou-se Nabote naquela cidade, arranjou 2 testemunhas, orientou que encontrasse 2 testemunhas, que dissesse assim: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. A mentira criada por ela para tomar, para ter posse daquilo que não era dela, a dar a Acabe aquilo que não tinha por direito. Mas nota o que constrói na mente de Nabote, o porquê dele não desfazer daquela vinha. A vinha tinha muitas, mas aquela era diferenciada, era herança. Era uma herança para Nabote. Não era porque era uma vinha, não, é porque era herança. E Nabote zelava daquela vinha. Havia uma plantação de uvas. Você vai ver em Isaías, o capítulo 27, Deus falando acerca de uma vinha, no capítulo 5 de Isaías, Deus falando, o que é uma vinha? A vinha é a nação de Israel, e cada homem desta nação são as plantas. Mas é que Deus pegou aquele povo, estabeleceu uma ordenança para aquele povo, ensinou que Ele era o único Deus. Deus ensinou que aquele povo deveria cultuar unicamente ao Senhor. Mas quando Deus esperou que esta vinha produzisse frutos, os frutos não eram bons. E no capítulo 27 de Isaías, Deus vai dizer assim, sobre a vinha, que Ele havia plantado, que Ele havia, e é interessante, vai dizer, cantai a ela, mas essa vinha é de vinho tinto, destaca-se, uma vinha de vinho tinto, demonstra o poder de Deus, Deus estabelecendo o seu juízo, sua operação, onde todo o poder das trevas, conotado ali na expressão daquele animal, o Leviatã, mas Deus, naquele dia, a destruirá.
mas a vinha, cantai a ela. Mas você não é nação de Israel, você não é povo de Israel. Mas a Bíblia diz assim, que ele veio para os seus. Lá em João 1,12 vai dizer assim, ele veio para os seus. Os seus não o receberam, não o quiseram, não fizeram caso. Mas disse a palavra que todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Então você é uma vinha do Senhor. Você é uma vinha do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus habita na sua vida. Você foi plantado, o Espírito Santo, ele habita dentro da sua vida. O Espírito Santo deu sentido à sua vida, deu vida espiritual, deu dedicação de uma vida pautada na palavra. Foi porque um dia Deus te chamou das trevas para a luz. Deus te chamou das trevas para a luz. Mas há um inimigo. Aqui na palavra, no texto que nós lemos, está na ação de Acabe e Jezabel para a sua vinha. A vinha que é toda a ação do Espírito Santo na sua vida. Acabe, ele desejou essa vinha de Nabote a todo custo. Nabote pagou com a sua vida. Foi ceifada a sua vida por não entregar a vinha, por não vender a vinha. Agora observe, não é diferente com a sua vida. Não é diferente. Todo dia Acabe, podemos conjecturar, na casa dele, olhava aquela vinha, a vinha de Nabote. Qual era o propósito que Acabe queria? O texto vai descrever. Quero fazer uma horta. Eu quero fazer uma horta desta sua vinha. Dá-me a sua vinha, para que me sirva de horta. Horta é herança? Então ele desprezou a herança. Horta é herança. Nas ordens do Senhor, não era a vinha. Para que me sirva de horta, pois está a vizinha da minha casa. O argumento é forte. Ela está vizinha da minha casa. Quando você pega, quem é que está pedindo a horta, a vinha, para fazer de horta? Era o rei. Nunca poderia se pensar em negar algo ao rei. E o argumento que Acabe diz: olha, ela está vizinha do meu palácio. Talvez ninguém dava nada para aquela vinha, mas Acabe começou a olhar para a vinha, porque ele queria
que ela fosse como a extensão do seu palácio. Mas ele iria destruí-la para fazer de horta, para fazer de uma plantação de meses. A vinha, ela somava-se gerações. A horta, ela se estabelece em meses. É que o nosso irmão Helder que conhece isso, né? É rapidinho. Mas Nabote tinha uma visão diferente. Ele olhava para aquela vinha, aquilo era a herança dele. Acabe desejava, via aquilo, aqui vai ser uma horta. Mas Nabote olhava longos tempos, olhava gerações. Nabote olhava gerações da sua família, herdando aquela vinha. E a proposta? Está ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor. Outra vinha melhor. Outra vinha melhor. Tinha para Nabote alguma outra vinha melhor? Se ele havia recebido aquela vinha por herança, caberia na mente dele outra vinha que Acabe desse a ele. Ele ia ter esse entendimento: esta foi a vinha que meu pai plantou, esta foi a vinha que herdei do meu avós, do meu pai, e vou passar para meus filhos. Não ia ter isso na mente de Nabote. Por isso, é preciso entender a proposta que o inimigo está fazendo a Nabote, dizendo assim: te darei por ela outra vinha melhor. Era vinha. Era vinha. Quantas promessas de salvação. Você é salvo pelos seus méritos. Você é salvo pela sua obra, as suas obras. Você é salvo porque você está vinculado a esta família. É tudo balela, é tudo mentira. Só uma forma de você conservar o valor desta vinha na sua vida. É saber que lá na cruz foi galgada pela ação de Jesus, entregando a sua vida pelas nossas, para remir a nossa alma, para tirar a condenação que estava sobre nós. Acabe tem as propostas dele, o diabo tem as propostas dele. Mas você precisa estar convicto que a salvação que um dia Deus te deu em Jesus, homem algum pode substituir essa salvação. Isso não está vinculado à igreja, não está vinculado à teologia humanas, conhecimento humano, mas está vinculado àquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Te dou da melhor. Quantas teorias de engano, quantas teorias o homem
tem conservado em sua mente de engano. São as propostas de Acabe. E vai dizer mais ainda: te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Melhor do que ela. Ou se parecer bem aos seus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Sabe o que é isso? Se esta vinha não tem tamanho valor para a sua vida, fala quanto ela custa em dinheiro, que eu vou te dar quanto ela vale. Se você fizer uma comparação no valor monetário. Existe uma observação que precisamos fazer. Tem coisas que têm determinado valor, mas ela não tem preço que você possa vender. Para Acabe, aquela vinha não valia nada. Mas para Nabote, não tinha dinheiro que comprasse aquela vinha. Porque o valor que para ele aquela vinha exercia, representava, as coisas deste mundo não supria a alma dele, a paz na vida dele. Por isso, a proposta do inimigo é em cima dos dois pontos. Te dou uma melhor. Aí quero destacar dizendo assim: Acabe a descobrir quanto significava aquela vinha. Te dou uma melhor do que essa. Se é vinha por vinha, te dou uma melhor. Mas se esta vinha não significa nada para você, ou se significa, diga para mim quanto ela custa. Porque eu quero comprar. Fala o preço. Aí cabe a pergunta a nós: quanto custa a salvação que Jesus galgou na cruz do Calvário para você? Quanto custa o seu bem maior, a herança que um dia Deus colocou no seu coração? Quanto custa? A certeza de uma salvação. Te darei a sua valia. Qual o valor dela? Quanto ela custa? Quanto ela vale para você? Te dou um dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Nabote não pediu para que Deus guardasse a sua estrutura física. A oração de Nabote não foi para que Deus livrasse ele da morte. Não foi isso. Nabote estava preocupado com o seguinte: se saísse da boca dele uma expressão de ele estar dispensando a vinha que era a herança dele.
Por isso que a oração dele vai dizer assim: guarde-me o Senhor, que o Senhor me guarde, que eu não te dê a herança. E essa condição, independente do cenário, seja por morte, seja qual seja a condenação, mas eu não te dou a herança de meus pais. Agora observe que quando Acabe ele propõe a Nabote: te dou uma outra melhor do que essa, mas é uma vinha. Mas quando Nabote expressa na oração, dizendo assim: a herança de meus pais, a herança de meus pais, aquilo que eu recebi dos meus pais, aquilo que um dia foi falado a mim, da palavra que foi ensinada. Quantos filhos aqui teve o zelo dos pais de criá-los na palavra de Deus, de criá-los debaixo de uma promessa de Deus? Debaixo da direção do Senhor. E Nabote, quando ele expressa pedindo ao Senhor, ele expressa a herança de meus pais, porque ele sabia que ele não estava lidando, não era com uma pessoa comum, mas era com o rei. Talvez ele pudesse ser levado a um sentimento de medo, diante da pressão que ele estava sofrendo. E uma coisa ele pediu: Senhor, que o Senhor me guarde, que eu não dê a herança de meus pais, que o Senhor me guarde. Agora observe, quando você compreende que essa herança, esta vinha, é todo o tratado de Deus para a vida do homem, separando o homem para um propósito de Deus, da salvação, o homem ser chamado para a salvação, e Deus estabelecendo em toda a terra o seu reino. E você ser planta com o propósito o quê? De gerar frutos bons. Aquilo que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Agora você é uma vida direcionada, governada. As suas ações, elas não partem mais da sua mente, uma natureza antiga, mas agora você tem a natureza de Cristo na sua vida. Os seus atos estão condizentes com o propósito, a vontade de Deus. Você tem uma vinha na sua vida, a sua vida é adornada por esta vinha, mas Acabe está de olho na vida que você vive. Acabe está de olho nas ações, nas suas atitudes, porque você ora, você lê a palavra de Deus, você traz para a sua vida aquilo que a Bíblia requer que nós apliquemos. Mas Acabe, ele percebe que o seu coração está nessa forma maravilhosa de viver, debaixo das ordenanças da palavra de Deus. Lembra lá no Éden? A proposta de Acabe é a mesma: te dou uma melhor do que essa. É assim que Deus disse?
não comerás de toda a árvore que está no jardim. E qual a mentira? Certamente morrerás, foi a afirmação do Senhor. Mas a mentira é: serás como Deus. Você vai ser melhor. Você vai ser muito mais inteligente. Você vai ser como Deus. A proposta de Acabe: eu te dou uma melhor. Você tem esperança do amanhã? Você tem certeza do amanhã? Por que você tem essa certeza? É porque o Espírito de Deus que habita em você te deu a certeza que há uma eternidade para a sua vida em Jesus. Mas Ele quer roubar isso de você. Ele quer furtar de você com engano, com propostas que perecem. Mentirosas. E ele observa. Acabe todo dia de manhã, podemos pensar, olhava aquela vinha, está crescendo, está ficando bonita. Acabe está de olho na sua vinha. Ele sabe quanto você ora, o quanto você dedica nesta vinha, o quanto esta vinha ela instrui a sua família, o quanto a palavra de Deus move ou age na sua vida. Agora pensa comigo, se não fosse o Senhor um dia a nos pegar e nos colocar como povo dele, cada homem, cada mulher, cada pessoa que vai a Jesus, é feito povo de Deus. É feito homem, mulher de Deus. Herança. Através de Jesus. Mas Ele quer roubar. Ele quer roubar a herança da sua vida. Ele quer tirar a palavra de Deus da sua vida. Ele quer tirar os seus joelhos que se dobram para orar. Quer tirar você dessa oração. Os conselhos que você dá, instrui a família acerca da observância a palavra de Deus. Acabe, o inimigo, ele quer tirar. E a proposta dele, às vezes, é bem articulosa. Melhor do que a sua. Melhor. Se achar que não está pouco, diga o valor. Quanto ela vale? Quanto ela vale na fama? Quantas pessoas que conheceram Jesus, serviram a Jesus, mas quando Acabe ofereceu, propôs, mostrou a proposta da fama, a proposta
do dinheiro, a proposta aos jovens de um casamento, a proposta de uma noite de sexo, a proposta de uma amizade enganosa. Às vezes tem coisas que, ou às vezes tem pessoas que pouco valorizam esta graça, esta salvação, mas troca por coisas banais. Mas Nabote, ele perdeu a vida, mas ele fez como o apóstolo Paulo, ele fez: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não negou em hipótese alguma. Quantos irmãos no passado, os apóstolos, veja o fim de cada servo do Senhor, as suas vidas foram ceifadas por não negar, por não trocar a vinha, por não trocar a salvação, por não desfazer da herança, por não desfazer do bem maior que eles tinham, que era a salvação, a redenção, a eternidade, a graça redentora que um dia alcançou a vida deles. Quando é que você conheceu o Evangelho? Agora nota, se você não tivesse conhecido o Evangelho, alguém um dia falou de Cristo para você, e o Evangelho moldou a sua vida, a palavra de Deus transformou a sua vida, mas Acabe, ele quer roubar essa riqueza da sua vida. Não troque, guarde a sua herança, guarde a sua herança, não troque por nada. Faça como Nabote fez. Faça como Nabote fez. E Nabote, em hipótese alguma, desfez da sua herança, mas pediu: Senhor, guarde que eu não dê a herança de meus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar ao Senhor.